As palavras político e política entram no português só no século XV. Isso significa, então, que quando o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, as palavras político e política já estavam no português, mas as palavras politicagem, politiqueiro e suas equivalentes só vão entrar no português no século XX, porque então já houvera, a partir de 1900, que é quando começa o século XX, já houvera uma deturpação do modo de fazer política, e essas palavras, politicagem e politiqueiro, nasceram para designar o mau uso da política. Você pode comprovar isso desde então, e atualmente está bem visível. Desde há algumas décadas, o presidente da República, se ele fizer uma política de olho na res pública, isto é, na coisa pública, república é uma palavra que veio do latim, res pública, coisa pública, governadores, prefeitos e outros políticos se aproveitam, se não são do partido dele ou se estão contra ele, para fazer a sua politicagem. Então, eles não são políticos, eles são designados assim, mas eles são politiqueiros. E eles estão deturpando a palavra política. A palavra política veio de político, e político e política vieram do grego, onde nasceu a democracia, na antiga Grécia, que é o berço da democracia e da política, tal como nós a entendemos, a organização da sociedade. O grego chamava a cidade de polis, e esta ciência de organizar a cidade, esse conjunto de ciências, ele chamava de técne. Então, a palavra politikos designava o habitante das cidades gregas, sobretudo de Atenas. E a palavra politécne, essa sociedade, este modo, esse conjunto de ciências para organizar a cidade, para prover a cidade do que ela precisasse, defesa, água para todo mundo, as necessidades dos habitantes que ali viviam, não é? Por que nós, então, não retomamos essa origem da palavra tão pura e tão bonita? Porque hoje caiu tanto o ensino, pode ver, o Brasil desaba nas classificações internacionais de avaliação dos saberes básicos, dos saberes fundamentais, daquilo que dá lastro para uma pessoa viver na cidade. Que caiu tanto esse nível que a gente já fala em política pública, mas é num pleonasmo, uma redundância. A política já é pública. Quem é que vai organizar a sociedade para si mesmo? Vai organizar a cidade, a sociedade, a coisa pública para os outros. É a coisa pública. Então, o fato de você falar em política pública já é para poder distinguir algum tipo de política que não seja politicalha. Ao distinguir que quem está fazendo isso são verdadeiros políticos e não os politiqueiros. É muito importante ir ao dicionário e ver o berço das palavras, ver a biografia das palavras, porque tal como na vida das pessoas, saber quem são os pais daquela pessoa, quem são os avós, quem são os ancestrais, de onde aquela pessoa veio, como é que ela se formou, que interesse que ela tem defendido ao longo da vida, explica esta pessoa, não é? Fazer essa procura explica também as palavras-chave, as palavras das quais você precisa para atravessar um determinado momento, sobretudo uma crise como esta. Sabe que também os dicionários não estão livres disso, né? Vocês
sabem que eu sou um apaixonado pela viagem que as palavras fazem. E vou terminar essa pequena intervenção dizendo o seguinte, que o primeiro dicionário da língua portuguesa foi feito por um padre, o padre Rafael Blutot. Esse dicionário hoje está disponível em alguns sites, no da Biblioteca Nacional é um lugar onde você pode encontrá-lo. E ele achou estranho chamar o vagalume de cagalume, que é o nome que o povo tinha dado, porque afinal o bichinho tem aquela luz no rabo, na parte de trás do abdômen. Então ele fez um concurso, inclusive organizou um concurso assim entre as pessoas de seu conhecimento, as coisas que ele conhecia das palavras, e impôs a palavra pirilampo, que pegou um composto grego e outro latino, porque ele disse: um bichinho tão bonitinho que embeleza os nossos jardins, as nossas noites, iluminando com essas piscadelas, não pode ter um nome obsceno. Então ele tem que ser chamado de pirilampo. Posteriormente, em vez de cagalume, como o pirilampo estava pegando só na linguagem poética, eles mudaram, houve quem mudasse para vagalume. É por isso que vagalume é com hífen, porque é um verbo e um substantivo. Se dizia caga-lume, isto é, caga luz, e agora se diz vaga luz, que ficou sem sentido, porque não é substantivo aquela primeira palavra, então ele está fazendo alguma coisa com a luz. O que ele está fazendo? A luz está vagando, quem é o sujeito deste vaga, né? Ficou uma palavra estranha para quem entende a estrutura do português. Voltemos a ligar vagalume, cagalume, política e politicalha. Neste berço das palavras, na viagem que elas fizeram, hoje a politicagem de muitos desses politiqueiros está mais para cagalume do que para a bonita palavra pirilampo.